Quero compartilhar uma palavra com vocês. Ontem eu participei de um culto de jovens. Já fazia um tempo que eu não participava de um culto de jovens tão animado. E aí, como eu já tinha me programado, Deus já tinha colocado uma palavra no meu coração. E eu, antes de ir, já estava meditando um pouco nela. E eu vou ler para vocês. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O que me chamou a atenção, né, nessa passagem são alguns pontos. O primeiro deles, obviamente, já vencestes o maligno, ou já venceram o maligno. O verbo vencer, aqui no caso, ele já está no passado, venceram. Ou seja, já é uma ação que já aconteceu. Ela aconteceu no passado, e não no presente, e nem no futuro. E nem vai acontecer no futuro. Ela já aconteceu, já venceram. E aí por que João diz que já venceram? Por que os jovens já venceram o maligno? E o maligno, no caso, se trata exclusivamente do diabo. Tá? Eu não sei falar a palavra em inglês, né? em grego no caso, mas a tradução e a compreensão que é o diabo mesmo. E aí João diz, a palavra de Deus permanece em vós. Essa é a grande chave, essa é a grande questão, por que os jovens são fortes e por que os jovens venceram o maligno. É porque a palavra de Deus permanece neles. O tremendo é entender que mesmo que nós tenhamos uma luta contínua contra a nossa carne, contra o mundo espiritual, isso não muda o fato de que os jovens já venceram o diabo. Eles já venceram o maligno. Isso é tremendo quando a gente compreende o poder da palavra que existe dentro dos jovens. João foi muito específico. Ele não escreveu esse texto dessa forma nem aos pais nem aos filhos, mas aos jovens. Então, assim, eu sou da seguinte compreensão, que eu não posso desprezar nenhuma expressão que é usada na palavra, mesmo a traduzida, e quando é possível em grego, eu sempre tento trazer na íntegra, né? E sem desprezar nenhuma informação. E a informação aqui são os jovens. Não está falando de homens, não está falando de mulheres, nem de pais, nem de filhos, mas de jovens. Os jovens em si, existem um poder poderoso em Deus. Para quem? Para aqueles que permanecem na palavra, para aqueles que permanecem em Deus. Mais para frente, João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Para que os jovens permaneçam em Deus, eles não podem fazer a vontade do mundo, mas sim a vontade de Deus. E depois ele ainda diz assim, porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Nós vemos hoje que os jovens, a grande maioria, acaba vivendo uma vida muito promíscua, acabam vivendo uma vida muito leviana, né? No que se diz respeito aos desejos, inclusive sexual, a imoralidade sexual, a disseminação da sexualidade, e os jovens que estão em Deus, que permanecem em Deus, eles se afastam disso. Eles se afastam completamente da soberba, completamente da concupiscência. Concupiscência são os desejos, são as vontades. E o jovem que permanece em Deus, ele não cumpre essas vontades. Ele renuncia a si, renuncia à sua carne, e é por isso que ele venceu o maligno. O meu desejo, a minha oração, o que eu quero para os jovens é que eles compreendam o poder que há neles, o poder em Deus através da graça, através de Jesus, o poder que traz essa transformação, o poder que traz vida, que traz graça, é esse poder. Jovens, vocês são fortes em Deus. Vocês podem até achar que conseguem tudo no barulho, tudo no grito, tudo na força, mas não é assim que vai funcionar. Para aqueles jovens que estão em Deus e que a palavra permanece neles,
eu tenho uma boa notícia, uma excelente notícia, uma notícia maravilhosa. Vocês já venceram o maligno. Obviamente que isso não vai mudar o fato de que a sua guerra contra as vontades, os desejos, e isso não quer dizer que o diabo não vai tentar voltar a te derrotar. Mas vocês já venceram. Apenas permaneçam em Deus. Apenas permaneçam na palavra. E não existe outra forma de permanecer em Deus se não for através da comunhão com Ele. Então orem, estudem, leiam, permaneçam firmes para que vocês não sejam surpreendidos, porque o diabo está ao nosso redor e isso não muda, nunca vai mudar, porque ele sempre vai tentar achar uma forma de tentar nos derrubar. Mas vocês são fortes em Deus, fortes para conseguir vencer, para conseguir conquistar aquilo que talvez os homens não consigam, que as mulheres não consigam, mas vocês conseguem conquistar se vocês permanecerem em Deus, permanecerem na palavra, não fazendo a vontade do mundo, não fazendo as vontades dos olhos, não fazendo as vontades da carne, não sendo soberbos na vida, mas sendo fiéis em Deus, ficando em Deus, permanecendo em Deus. Bem, gente, a palavra que Deus me deu é essa. Eu peço que, em nome de Jesus, que a palavra de Deus tenha trazido um renovo na sua vida, tenha trazido algo de gracioso para você, tá bom? Que Deus os abençoe, fiquem na paz.